Portanto, abram suas Bíblias nesta manhã no livro de Malaquias, capítulo 3. E eu vou ensinar sobre Malaquias, porque na próxima semana é a festa dos tabernáculos, Sukkot, que é o tempo das primícias. Agora, eu digo isso o tempo todo. E às vezes eu me sinto mal por dizer isso o tempo todo, e as pessoas pensam, nós já ouvimos isso antes. Deus é Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, cada momento, todos os dias Deus é Deus. Posso ouvir um amém? Isso nunca muda. Mas, ao dizer isso, o Senhor nos diz que Ele disse, me chame quando eu estiver perto. Há o que é chamado em hebraico os moadins, os tempos designados no calendário de Deus. Deus é Deus todos os dias, todo ano. Mas o calendário dele tem tempos determinados. E nesses tempos determinados, ele é o mesmo Deus. Mas ele está mais perto de nós. O Deus da cura está mais perto de nós. O Deus da bênção está mais perto de nós. O Deus da alegria está mais perto de nós. E assim por diante. Nesses tempos determinados, ele nos avisa quando essas janelas do céu são abertas. Por quê? Porque ele é um bom Deus. Porque ele não quer que nós percamos isso. E então ele nos avisa, ei, isto está chegando. E assim, nos últimos 41 dias, a partir do mês de Elul, na Bíblia, no calendário bíblico, nós tocamos a trombeta em Sião. Depois de 30 dias, chegamos ao Rosh Hashanah, onde Deus abre o livro da vida e olha para ver o que nós fizemos, para tornar o mundo um lugar bem melhor. E ele, literalmente, no Rosh Hashanah, ele olha para o meu nome e ele diz, o Larry fez o que eu pedi para ele fazer para tornar o mundo um lugar melhor. E ele nos dá mais 7 dias para tornar o mundo um lugar melhor. E no Yom Kippur, ele fecha essa janela de oportunidade e a bênção que ele tem para você e para mim, para todo o próximo ano, é selada e não há nada que o diabo possa fazer. Vocês podem pegar um pouco de água para mim? Não há nada que o diabo possa fazer para roubar essas bênçãos. Mas aí vem a festa dos tabernáculos, que é uma sombra da ceia das bodas do Cordeiro. E quando nós apresentamos diante dele essas ofertas de primícias, agora, tudo o que ele tem planejado fazer para abençoar as nossas vidas em todas as áreas, agora está se multiplicando. É daqui que nós tiramos o ensino da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então, agora todas as bênçãos estão seladas. Mas ele é um Deus tão bom que ele disse, agora, nas bodas da ceia do Cordeiro, na festa dos tabernáculos, agora eu vou deixar você multiplicar essas bênçãos, onde há potencial ilimitado do que eu vou fazer por você no próximo ano. E eu realmente acredito que nos últimos dias, Pessoal, eu realmente acredito que nós estamos mais perto dos últimos dias do que nós imaginamos. Quer dizer, você olha para Israel, você olha para o Irã, você olha para... Vocês viram que a Alemanha instituiu um novo governo? E eles suspenderam todas as possíveis sanções contra Israel. A Alemanha agora está fazendo parceria com Israel para que eles possam derrotar. Quer dizer, você não consegue inventar essas coisas. Você não consegue inventar isso. Você ouviu que um rapaz que está concorrendo a primeiro-ministro no Canadá disse, e o nome dele é Pierre, é um nome francês, é muito difícil de pronunciar. E eles estavam dizendo, ei, você está dizendo que vai apoiar Israel? E sabe, um homem que o chefe no Canadá agora é um verdadeiro comunista, e ele é um verdadeiro marxista, e as pessoas o odeiam, menos os liberais de Toronto e tudo mais. Bem, agora os liberais estão dizendo, agora foi longe demais, e eles deveriam ter
eleição daqui a um ano, em novembro, e eles estão forçando isso a acontecer mais cedo para tirar esse homem de lá agora e colocar esse outro rapaz. E então eles o estavam entrevistando e disseram: dizem que você está com Israel, que Israel tem o direito de se defender contra o Irã, e Joe Biden é contra ir contra o Irã. E você também não está do lado de Joe Biden? Ou você discorda de Joe Biden? E esse rapaz, que será o novo líder do Canadá, disse com muita calma: este é um regime maligno. E eles têm que lutar por seu próprio povo, não para derrubar o governo. E se Israel entrasse lá e destruísse a capacidade de armas nucleares deles, seria um presente para a raça humana se Israel fizesse isso. Meu Deus, pessoal. E então você entende o que está acontecendo? Há uma linha sendo traçada na areia. E líderes na política e líderes no mundo da igreja, eles estão escolhendo um lado ou outro. E você pensa que o Senhor disse: eu abençoarei aqueles que abençoarem Israel. E ele disse: eu coloquei diante de você a vida e a morte, bênçãos e maldições. Você escolhe bênção e maldição. E então, enquanto estamos servindo ao Senhor e estamos vivendo para Jesus, estamos juntos de Israel e estamos nos envolvendo e fazendo tudo o que podemos para nos preparar para a bênção. Prepare-se para a bênção, porque eu estou te dizendo, quando o arrebatamento vier, nós não vamos subir mancando. Nós vamos subir como uma noiva gloriosa, sem mancha e sem máculas. Amém? Então, eu disse que se trata da festa dos tabernáculos, e outro nome para a festa dos tabernáculos, que é na próxima semana, chamada de festa das tendas. E a razão é porque, enquanto Israel estava passando pelo deserto, e sabe, se você pensa sobre isso, o mundo está meio que passando por um deserto agora. E nós estamos indo meio que passando por um deserto. Mas mesmo enquanto estavam passando pelo deserto, Deus fez brotar água da rocha. Deus mandou o maná todos os dias do céu. Deus os guiou e os permitiu derrotar os inimigos até que eles entrassem na terra prometida. E então, durante a festa dos tabernáculos, isso é uma coisa interessante, talvez na próxima semana mostramos algumas fotos. Cada lugar em Israel, cada restaurante, cada família constrói uma tenda ao lado de fora da casa. E lá é onde você pode comer, dormir e cozinhar e tudo mais. Mas eles sempre fazem um buraco no telhado. Por que o buraco está lá? Para guardar a vinda do Messias. É para nos lembrar que enquanto ainda estamos na terra, Deus está no comando. Deus ainda está no comando e Ele vai cuidar de você. Ele vai cobrir você, Ele vai te proteger. Mas precisamos ficar de olho no céu, porque eu acho que a vinda do Messias está muito mais próxima do que podemos imaginar. Quer dizer, eu fico vendo as coisas que estão acontecendo nas profecias bíblicas e nós lemos, eu e a Tis fomos salvos há quase 50 anos. E nós lemos sobre essas coisas e pensamos: uau, é incrível que algo assim vai acontecer. E nós chegamos lá. E já estamos lá. E então, sabe, assim como as mulheres, quando você está se preparando para ter um bebê, você faz uma mala. Então vamos fazer as malas. E vamos arrumar tudo com todas as bênçãos que Deus tem para nós. E vamos nos preparar agora. Posso ouvir um amém? Então, eu disse que se trata do capítulo 3 de Malaquias. Deixe-me perguntar, quantos de vocês foram salvos há mais de um ano? Você entregou sua vida há mais de um ano? Então, se você é salvo há mais de um ano, vai à igreja, você é um cristão há mais de um ano. Quando você ouve o pastor dizer: abra sua Bíblia no livro de Malaquias, imediatamente você acha que ele vai falar sobre dízimos e ofertas, certo? Imediatamente. E eu adoro isso e eu adoro a conversa com outros pastores e quando eles dizem: nós somos do Novo Testamento. Nós não temos nada a ver com o Antigo Testamento. Nada a ver com isso. Eu estava em uma palestra uma vez, anos atrás, e o pastor disse, isso é do Antigo Testamento. Porque eu estava falando sobre as raízes judaicas. Isso é do Antigo Testamento e nada tem a ver na igreja com o Antigo Testamento. Nada. E então era minha vez, eu disse: então, pastor, nada no Antigo Testamento? E ele disse: nada, nós somos pessoas do Novo Testamento. E eu disse: então você está anunciando para a sua igreja agora que eles não precisam dar o dízimo. E a boca dele fez assim.
E é incrível como eles... não há nada, zero, zero, mais zero, mais zero, mais zero, nada. No Antigo Testamento. Agora, quando nós abrimos o livro de Malaquias... bem, aquela coisa, sim, essa coisa, sim. Então, o que precisamos entender é que no livro de Malaquias há uma revelação incrível. Há uma revelação incrível. E tem sido uma revelação incrível desde 500 anos antes de Jesus. Mas agora é a revelação do fim dos tempos. Agora, antes de lermos, eu sei que a maioria de vocês já sabe, muitas pessoas podem não saber. Malaquias, eu não sei se já tem, não nesta Bíblia que eu trouxe, mas se você observar, muitas de suas Bíblias dirá acima dos capítulos em Malaquias, vai haver a grande assembleia. Agora, o que Malaquias é que Israel tinha acabado de sair do cativeiro babilônico. Eles tinham sido escravos do povo babilônico e eles foram libertados. E isso é o que Esther, no livro de Esther, a rainha Esther os liberta. E assim eles se encontram de volta em Jerusalém. E todos os profetas, todos os sábios, todos os grandes rabinos estavam se reunindo. Isto é Malaquias. E eles estavam dizendo: Deus, nos mostre o que fazer. Como nós impedimos que o inimigo nos derrote? Parece que estamos indo bem, parece que tudo está muito bom e está tudo saindo do nosso jeito, e então, de repente, nós estragamos tudo e o inimigo vem e nos derrota. Como fazemos isso? E isso é o que Deus responde em Malaquias capítulo 3. E em vez de pular direto para os dízimos e ofertas, vamos começar em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vamos observar como isso nos leva aonde nós estamos agora, hoje, no livro de profecias de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Deus diz: Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim. E o Senhor a quem você busca virá de repente ao seu templo, o mensageiro da aliança, em que você se agrada. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, vamos parar por aqui por um segundo. Eles disseram: Senhor, como impedimos que o inimigo nos derrote? E Deus diz: eu estou enviando o mensageiro. E ele vai trazer uma mensagem e trazer você de volta a um relacionamento de aliança. Agora, preste atenção nisso. Olhem para mim, isso é muito importante. Nós, ocidentais, realmente nós não entendemos a aliança. E eu me lembro de quando o John trabalhava para o Benny Hinn, e o Benny Hinn havia aberto novos estúdios na Califórnia e eles nos convidaram para ir lá e, de alguma forma, eu acabei nos bastidores com o Benny Hinn e eles estavam falando sobre essas coisas. Havia um homem que costumava trabalhar para ele e agora ele estava querendo processá-lo por isso e aquilo. E isso foi... Há quantos anos deve ter sido isso, John? 25, 30 anos atrás. E eu estava lá sentado ouvindo isso e eu fiquei pensando, número 1, por que eu estou aqui com esses gigantes do reino de Deus? E finalmente eu não consigo me lembrar, mas um deles disse algo para mim. E eu disse: sabe, me parece que as pessoas da igreja não entendem a aliança. E eu disse: eu sou das ruas, eu não fui criado na igreja, eu sou das ruas. E essa gangue podia estar lutando contra outra gangue, mas você nunca ia à polícia e delatava um ao outro, você nunca fazia isso e a aliança é algo que significa: eu não tenho que assinar um pedaço de papel, eu te dou minha palavra. E quando nós olhamos para a aliança de Deus, você tem que entender isso. Deus diz: sabe, não importa o que esteja acontecendo, eu lhe dou minha palavra. Eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado. E então ele disse: eu envio o meu mensageiro. E toda a minha vida eu ouvi que esse mensageiro era João Batista e algo que precisamos lembrar é que tudo na Bíblia tem um menor e um maior. A chuva serôdia será maior do que a chuva temporã. Então, Moisés foi considerado o Messias terreno, mas então veio Jesus, o maior, certo? Portanto, tudo na Bíblia
tem um menor e um maior. Então, quando Deus diz, eis que eu vos envio um mensageiro, sim, eu acho que de muitas maneiras, esse mensageiro que levaria Israel de volta à aliança de Abraão era João Batista. Mas quando você lê Malaquias, isso realmente não faz sentido. Porque veja o que diz. Eis que envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim, e o Senhor a quem você busca vai... Qual é a próxima palavra? Está de repente na sua Bíblia? De repente ele virá ao seu templo. Sim, o mensageiro da aliança. E assim, na primeira vinda de Jesus com João Batista, não houve um de repente. Maria ficou grávida, Maria foi informada de que ela iria engravidar por um anjo, ela engravida, carrega Jesus por 9 meses, sim, blá, 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 e então, aos 33 anos de Jesus, morrendo na cruz. Mas quando ele vier pela segunda vez, ele virá em um piscar de olhos, ele virá em 1 milímetro de segundo. E assim, os rabinos lhe dirão, a antiga sabedoria judaica vai te dizer que Malaquias realmente não foi escrito para os judeus. Malaquias foi escrito para os gentios. Agora, por que isso é importante? Porque a promessa que vamos ver aqui é a de que Deus envia um mensageiro para trazer a igreja de volta às nossas raízes judaicas, de volta às alianças originais de Deus. Então, Deus abrirá janelas do céu sobre esses gentios e derramará uma bênção tão grande que você não terá espaço suficiente para receber essa bênção que Deus está querendo trazer em sua vida. Agora, pare e pense um pouco sobre isso. Pare e pense, quantos aqui agora tem um pouco mais de espaço para mais bênçãos de Deus em sua vida? Amém? Mas aqui Deus diz que chegará um momento em que não haverá espaço suficiente. Na verdade, se nós chegarmos lá, o que eu vou mostrar a você que Deus realmente diz é que não haverá mais espaço suficiente para receber, mas que estaremos vivendo na plenitude de tudo o que Jesus fez, derramando seu sangue 7 diferentes vezes. Mas ele não apenas liberará essa bênção, mas também ficará na nossa frente e repreenderá o inimigo de nos tocar. Nós vamos subir como uma noiva gloriosa. Agora, receba isso. Não ouça isso apenas como se, eu já ouvi isso antes. Estamos entrando em uma era onde o inimigo vai ser derrotado em todas as áreas de sua vida. E Deus vai abrir. Portanto, não é como se Deus te abençoasse e o inimigo entrasse e roubasse 50%. Não, Deus vai abençoar e abençoar e abençoar, e o inimigo não será capaz de nos tocar. É assim como, e você vai ver isso, é como Israel deixando o Egito quando eles refizeram a aliança com Deus. Deus disse, peguem o sangue do cordeiro e o coloque sobre os umbrais das portas de suas casas. E quando eu avistar esse sangue, da maneira que você lê em hebraico, eu ficarei na frente de sua casa, vou ficar na frente de sua família, ficarei na frente de seus filhos, vou ficar na frente de seus netos, vou ficar na frente de seus negócios, vou ficar na frente de seu trabalho, vou ficar na frente de suas finanças e eu vou proibir o anjo da destruição de te tocar de qualquer maneira. E é para onde nós estamos indo agora. Agora, não ouça isso como apenas um sermão. Receba isso como uma palavra que Deus nos promete que, nestes tempos finais, vai ser melhor. Pastor, você realmente enxerga o que Deus está se preparando para fazer? Não, eu não enxergo. Porque Deus está se preparando, obrigado, Senhor, para fazer abundantemente acima de qualquer coisa que eu possa pedir ou pensar. Qualquer coisa. Eu gosto de pensar grande, ok? Eu sou do tipo de pessoa que vê o copo meio cheio o tempo todo e eu penso que vai melhorar. E Deus disse, pensem como tudo pode ser bom em sua vida. E você nem chega perto disso. Agora, por que Deus faria isso? Por que Deus faria isso? Bem, é porque somos filhos dele.
E chegará um momento em que Satanás não será capaz de tocar em nada do que nós façamos. E 2, ele quer usar você como um exemplo de como ele é maravilhoso, bom, amoroso e abençoador para todos que conhecem você. Por quê? Porque todas aquelas pessoas que não conhecem Jesus, ele quer que elas conheçam Jesus bem antes que o arrebatamento aconteça, e ele vai vai fazer com que as pessoas olhem para a sua vida e para a minha vida e digam: por que eu ainda não recebi Jesus como meu Senhor e Salvador? Não faz sentido. Vocês ouviram o que eu disse? Sabe, veja, isso está além de qualquer coisa que possamos imaginar. É para onde a igreja está indo, é para onde o reino de Deus está indo. Ele quer que as pessoas olhem para você. O que ele disse? Ele disse que todo mundo te chamaria de abençoado. Eles vão olhar para você e dizer: como é que você... E você vai falar: por causa de Jesus. É porque Deus os ama. E ele vai usar tudo o que ele puder. E ele vai usar a profecia, ele vai usar os sinais e maravilhas, ele vai usar sinais no céu. E, sabe, o meu filho Luke falou nos bastidores que dava para ver a aurora boreal aqui no Texas outro dia. A aurora boreal do Polo Norte. Nós vimos isso aqui no Texas e Deus disse: eu vou te mostrar sinais no céu. Eu vou te mostrar sinais. Por quê? Porque ele não está querendo, sabe... Eu odeio aquele velho ensinamento do pecador nas mãos de um Deus irado. Eu prefiro ver os pecadores nas mãos de um Deus perdoador, ajudador e misericordioso. Esse é o Deus que está fazendo tudo para chamar a atenção de todos. Eu sei que eu falo muito nisso, eu falo onde quer que eu vá. Deus não deu câncer para o Lion, Deus não deu câncer a Tis. Eles estão vivos hoje porque Deus está gritando para o mundo: veja o que eu posso fazer. Olhe para o que eu posso fazer, certo? Então, sabe, um dos maiores rabinos do mundo, o Rabino Schneerson, se você já esteve em Israel, cada placa... E em cada placa em Israel eles colam a foto dele nas placas. Ele era o líder do movimento Chabad, e ele realmente acreditava em judeus e cristãos se unindo. E no ano em que fomos a Israel, ele fez um discurso. Na verdade, Sam Groundwork, que vocês conhecem de Israel, estava lá. E o Rabino Schneerson morava em Brooklyn. E ele fez um discurso e disse, dentre tantas palavras, está em um dos meus livros, eu não me lembro, mas eu citei. Ele disse: o Messias está pronto para vir. Isso foi, eu acho, em 1996 ou algo assim. E ele disse: o Messias está pronto para vir, exceto por uma coisa. Ele disse: Deus se moverá entre os gentios e começará a abrir os seus olhos. E eles começarão a entender coisas que eles nunca entenderam antes. E ele disse: quando eles começarem a entender essas coisas, a princípio o povo judeu vai dizer: por que estão fazendo isso? Por que estão fazendo isso? Isso é judeu. Isso não é cristão, isso é judeu. Mas então eles verão nesses cristãos o favor de Deus e a bênção de Deus tão grande que os judeus voltarão para a Bíblia. Os gentios voltarão para a Bíblia. E juntos nós vamos receber o Messias. E é isso que está acontecendo neste momento. É onde você e eu estamos. Se você está debaixo desse ministério, se você está aqui ao redor do mundo, é isso que nós estamos fazendo. Estamos voltando a essas raízes e a essas alianças. E ele disse essas palavras, ele disse isso em 96. Ele disse: os gentios nem sabem que eles estão prontos para isso. Mas ele disse: agora eu estou levantando um mensageiro que começará e andará entre eles. Agora, muitas pessoas dizem que este ministério é esse mensageiro. Eu acredito que há mensageiros. Eu acredito que nós somos um deles. E quando nós começamos a ensinar isso, nós éramos hereges. Ah, meu Deus, você ama Israel? Herege. E agora? Ah, você é um profeta. Sabe, nós passamos de hereges a profetas da noite para o dia. Bem, você pode ir de pobre a rico da noite para o dia. Você pode ir de doente a saudável da noite para o dia, não é mesmo? Vamos lá, você tem que entender isso. Sabe, eu vou ir a The Star hoje à noite. E a Johnny me chamou e ela disse: pastor, você tem que ensinar isso. Você é o único que pode ensinar isso. Você tem que ensinar isso.
Não faz muitos anos que as pessoas diziam, não chegue perto de nós, não se aproxime de nós. Sabe, muda em um instante. Sua vida, suas finanças, sua casa, seu casamento, seus filhos, podem mudar em um instante. Em um instante. E de fato, isso vai acontecer mais rápido do que você imagina. Amém? Tudo bem, então vamos continuar. Então ele disse, mandarei um mensageiro, versículo 2, mas quem pode suportar o dia da sua vinda? E quem pode ficar de pé quando ele vier? Ele é como fogo refinado e como sabão dos lavadeiros. Portanto, este ensinamento fala muita coisa. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Ele purificará os filhos de Levi. Agora olhe para mim. Nós falamos um pouco disso na sexta-feira. O que ele está dizendo é: quantos sabem que o julgamento das Escrituras começa na casa de Deus? Amém? O julgamento começa na casa de Deus. O arrebatamento não é o julgamento sobre o mundo. O arrebatamento é o julgamento sobre a igreja. Mas antes de Deus julgar a igreja, ele primeiro julga os pastores. Você pode falar amém? Tá tudo bem. Eu não estou preocupado. Hã? O que foi isso? Eu tenho que te contar uma história engraçada. Nós estávamos conversando sobre isso uma vez, quando estávamos nas antigas ruínas do Magueto, em Israel, e onde a batalha do Armagedon foi acontecer. E nós levamos nossos ônibus lá, e estávamos todos lá em cima olhando para o Vale de Magueto. É aqui onde a última batalha vai acontecer. E eu estava ensinando a eles que isso está perto, sabe? Isso e aquilo, e de repente houve um som de estrondo. E nós lá e... BOM! E meu irmão, foi todo mundo se arrependendo. Todo mundo começou a dizimar e ofertar e orar e se arrepender. E nós precisamos entender, como líderes da igreja, como pastores, que esta doutrina que está sendo ensinada de que você não tem que viver para Deus, você só precisa da graça, isso é mentira. Sim, a graça, todos nós somos salvos pela graça. Posso ouvir um amém? Não há nada que eu possa fazer. Eu não poderia ser salvo parando de usar heroína. Eu não poderia ser salvo parando de usar cocaína. Eu não poderia ser salvo abandonando o estilo de vida que eu tinha. Mas uma vez que fui salvo, eu tinha que parar com isso. Eu preciso. Vamos lá, não me faça entrar no dom de chamar pelo nome. Se você é cristão, você realmente deveria parar de fumar baseado. É por isso que eles chamam isso de baseado. Baseado. Eles não chamam isso de esperto. Ei, eu acho que vou dar um tapa em um esperto. Se você é cristão, você realmente não tem permissão para dormir com ninguém, exceto seu marido ou sua esposa. Agora, todos vocês que estão assistindo ao redor do mundo, sabia que eu recebi mais amém sobre isso do que sobre baseado? Vou ter que dar uma aula. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.